Fala nação, fala galera do canal Fala Nosso Cada Dia. Então, rapaziada, trouxe pra vocês aqui um depoimento, né? Quase que uma declaração do Regis Tadeu. Pra quem não conhece o Regis Tadeu é um crítico musical que faz muito sucesso aí pelas suas polêmicas, pelos seus comentários, não tem papo na língua, enfim. É um cara que eu nem sempre concordo com ele, mas nisso aqui eu concordo 100%. Assino embaixo tudo que ele fala sobre o nosso Galinho. Inclusive, fica até o final do vídeo, que ele faz comparações aqui com o Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores da atualidade. Fica até o final que vai valer a pena. Encurtei aqui pra vocês e eu vou deixar rolando, vou tentar interromper o menos possível, porque eu sei que vocês não gostam, vocês querem ver é o que ele tá falando aqui sobre o Galinho. E vamos rodar esse vídeo aí. Zico, um dos maiores jogadores de todos os tempos, completou 71 anos dias atrás, cara. 71 anos de idade, cara. E ainda ele continua incólume com toda a sua dignidade que ele construiu em décadas de carreira, dentro e fora dos gramados, cara. Eu não vou contar a história dele. A internet tá aí para isso, você tá entendendo? Mas eu vou fazer você pensar a respeito do que ele significou para o futebol brasileiro neste vídeo aqui. Presta atenção. Amigo e minha amiga, Presta atenção. em um panorama futebolístico marcado por estrelas efêmeras e egos absurdamente inflados, o Zico sempre foi um dos exemplos máximos do que significa ser um maestro dentro dos gramados. Aliás, dentro dos gramados e na vida. Desde os seus primeiros passos nos campos de futebol do Brasil até as suas proezas nos gramados internacionais, o Zico deixou uma marca absurda por causa da sua habilidade incrível, pela sua visão de jogo única e diferenciada e seus gols antológicos. Não importa para qual time a gente torcesse, cara. Assistir o Zico no Flamengo era testemunhar a transformação dos estádios em verdadeiros palcos de admiração, inspiração e respeito ao adversário. Gente, isso é uma coisa muito verdadeira, né? Muito verdadeira sobre o Zico, sobre o que marcou a minha geração, né? Que eu vi o Zico, graças a Deus, tive a oportunidade de ver. E era isso mesmo, cara. Não importa se você torcesse pro Vasco, Fluminense, o Zico era o Zico. Como ele é hoje, ele era naquela época, cara. Ele era um cara adorado, era uma coisa assim surreal, uma coisa que eu acho que eu nunca vi com jogador nenhum. É uma coisa assim, porra. Algo absolutamente inexistente no futebol de hoje, lamentavelmente. Como eu disse na abertura aqui desse vídeo, cara, eu não tô fazendo esse vídeo aqui para contar minuciosamente como é que foi a carreira do Zico dentro de campo, nada disso, cara. A minha intenção é dizer que o Zico viveu e ainda vive uma das mais incríveis histórias de talento, trabalho, família e idolatria que o futebol já produziu, cara. O Zico foi ídolo dentro de campo e ainda é fora dele, cara. Pra você ter uma ideia, até hoje ele personifica a dignidade e o respeito. Por quê, cara? Porque ele tem uma postura exemplar, cara. A conduta ética dele e o compromisso que ele tem em respeitar o futebol, cara, torna o Zico um modelo a ser seguido pelos atletas de todas as gerações. E é uma pena que poucos vão sequer pensar a respeito disso. Eu quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, que eu vi o Zico jogar não apenas pela TV, mas toda vez que o meu São Paulo Futebol Clube recebeu o Flamengo no Morumbi. A melhor partida que eu vi entre os dois times, cara, foi em 1982, cara. Eram dois timaços. O São Paulo tinha Valdir Pérez, Getúlio, GG da cara grande, né? Dario Pereira, que nesse jogo fez dupla de zaga com o sumido Gacém, não era com Oscar. Marinho Chagas, Almir, Serginho, Everton, Heriberto e Renato Pé Murcho, que jogava muito. Renato Pé Time Murcho, dirigido pelo professor jogava Formiga. muito, hein? E o Flamengo era outro timaço, cara. Era Raul Plasma, Leandro, Moser, Andrade, Júnior, Adílio, Tita, Lico, Nunes e o Zico, cara. Olha o respeito desse cara, meu irmão. O cara ainda sabe o time do Flamengo pra você ver como é que aquele time marcou. É que eu falo assim, o Flamengo teve times aí na sua história, né? Pouquíssimos times que vão ser assim lembrados para sempre, né? E o
da época do Zico, com certeza, né? Porque é um absurdo as pessoas assim que viveram naquela época, ninguém esquece desse time do Flamengo, não tem como também, né? É foda. E esse time era comandado pelo professor Paulo César Carpegiani, que tinha sido um jogador também sensacional, cara. E o Flamengo, cara, nessa época tinha acabado de ser campeão mundial no Japão. E foi um jogaço, só que São Paulo perdeu por 4-3, cara. O Morumbi lotadaço, e o Zico arrebentou com o jogo e ainda fez um gol de cabeça. Bom, já que a gente tá falando em golaço, aquela coisa toda, por que eu tô contando esse negócio do jogo, cara? Porque eu quero exemplificar pra você, cara, o fascínio que o Zico causava nos torcedores dos outros times, cara. Numa época em que esse tipo de admiração, cara, ela estava absolutamente anos-luz do clubismo burro que existe nos dias atuais, que gerou... Isso é verdade, né, cara? Como é que a gente critica jogadores hoje em dia, cara? O cara às vezes sai daqui, é novo ainda, né? Vai lá pra fora e a gente já tá amaldiçoando, cara, a maioria das pessoas. A gente não, porque eu não faço parte disso. Eu quando, assim, obviamente tem a zoação, tem tudo isso, mas eu acho que você tem que pensar sem clubismo, muitas vezes, senão você acaba que você perde, você fica bitolado mesmo. E a gente, nessa época, o pessoal não tinha essas coisas, não, cara. A gente torcia... era comum você torcer para os jogadores de outros times que saíam, né? Você não ficava torcendo para o cara se ferrar, alguma coisa assim, como hoje muita gente faz, né? É um absurdo, cara. Todas essas gangues existentes dentro das torcidas organizadas do Brasil inteiro, cara. Você entendeu a diferença, o contexto? Eu sei, eu tô fazendo comparação, e comparações são sempre estúpidas, cara. E o futebol não é uma exceção para isso, cara. Eu já vi por aí um sem número de cretinices afirmando que o Zico foi um perdedor, que ele foi muito menor que o Ronaldinho Gaúcho, só porque ele não ganhou título para a seleção, você tá entendendo? Como se o Zico tivesse jogado sozinho na seleção, né? Que é um absurdo, cara. E aí, outras bobagens, que ele não teve uma carreira internacional que se comparasse com o Ronaldinho. Isso aí é tudo, né? Essas coisas que são faladas e as pessoas seguem para zoar, para menosprezar o ídolo dos outros times, né? Sempre essa coisa idiota, né? Quem viveu aquela época, que viu o Zico, sabe muito bem o que o Zico fazia, o que o Zico fazia. Era um absurdo que o Zico jogava, cara. A gente ia pro Maracanã, a gente sabia que ia ter alguma coisa foda, que o Zico ia pelo menos se doar 100% pro Flamengo, né? E pro pró do futebol, né? Blá, 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 uma tremenda sandice que ignora circunstâncias completamente diferentes entre épocas completamente distintas, cara. Agora, se a gente vai falar então em comprometimento, dedicação e hombridade dentro do mundo do futebol, cara, o Zico ganha do Ronaldinho Gaúcho de goleada. Por que eu tô falando isso, cara? Porque eu não tenho o menor respeito por jogadores que nunca jogam o que eles poderiam e que jamais respeitam muito bacana aquilo que, ele fala. Que o futebol significa para todo mundo, cara. É por isso que o Zico foi tão gigante, mesmo tendo uma baixa estatura, ele sendo baixinho. É por isso que o Gabigol é minúsculo em todos os sentidos, tinha que dar uma comparado com o Zico, cara. Porque o Zico foi um personagem maioral numa época em que o futebol... Não tem como comparar, né, cara? Não tem como comparar. Eu acho o Gabigol, pra mim, é o segundo cara depois do Zico, mas foi tudo uma outra época. A época do Zico era diferente, o jeito que a gente via, não tinha internet, não tinha as maldades da internet, essa coisa de querer lacrar, de querer cancelar, de querer zoar, não tinha negócio de meme. Então, cara, era uma coisa assim que a gente admirava o futebol, a essência do futebol, né? Era uma coisa muito mais voltada para o espetáculo. E todos os atletas ali que contribuíam para esse espetáculo, para essa grandeza, né? Para a grandeza do evento, eram pessoas com certeza que eram lembradas e eram idolatradas, né, pelos times adversários. Era comum você ser flamenguista, admirar um jogador de outro time, falar bem dele, sem ser zoado, sem nada, né? Essa coisa toda, essa coisa de formação, essa politizagem que existe hoje na internet é ridícula. O futebol brasileiro não era essa vergonhosa proliferação de clubes que nada mais são do que barriga de aluguel para empresários, cara, e dirigentes inescrupulosos. Verdade. Agora você imagina o Zico se aparecesse no Flamengo hoje. Quanto tempo ia durar o Zico no Flamengo? Quanto tempo o Zico ia ficar? O Zico não ia ficar nem 6 meses no Flamengo, ele ia ser vendido. Não teria como você segurar um cara como o Zico, né? Então, assim, teve essa sorte também da gente viver numa época que o assédio era menor, bem menor. E desonestos, cara. Os jogadores não trocavam de times, cara,
como trocam de roupa hoje, toda vez que eles vão pra esbórnia ali nas boates, você tá entendendo? Mesmo, e vão pra esbórnia nas... É normal de qualquer, não só do futebol brasileiro, futebol mundial, né? Trocar de time, hoje em dia todo mundo troca o tempo todo, é muita grana envolvida, né? boates, mesmo depois da derrota dos seus times, cara. Então, quando a gente vê jogador mostrando o devido respeito pelo clube, isso aí já tem que ser motivo de comemoração com o rojão, cara. Eu digo e reafirmo que o Zico teve uma carreira espetacular no Brasil e que sempre será o maior jogador da história do Flamengo. Ponto. E ao contrário do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo Fenômeno e tantos outros que frequentemente são comparados ao Zico, o Zico sempre deu o máximo de si para honrar todas as camisas que ele vestiu, cara. Verdade. Seja o Flamengo, seja a seleção, seja o Udinese e no Kashima Antlers, que ele jogou até se aposentar em 1994. Claro, né? Não se pode dizer a mesma coisa do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno. Essa né? é uma verdade que a gente lembra. Que separa muita gente de serem assim jogadores que vão ficar assim, sabe, para sempre, talvez eternizados, com jogadores que têm muito altos e baixos, porque ele falou do Ronaldinho Gaúcho, né? O Zico, qualquer jogo para ele se dedicava ao máximo. Você não vê isso hoje. Você vê jogadores aí jogando 3 jogos, 4 jogos bem, daqui a pouco o cara dá uma relaxada, você não vê aquele empenho. Talvez você tenha esse empenho aí de pessoas que são mais atletas, né? Não os jogadores, são assim, atletas, se cuidam, Messi, Cristiano Ronaldo, pessoas assim que levam a carreira a sério. Mas a maioria das vezes, infelizmente, é isso aí. É um relâmpago aqui. Ronaldinho Gaúcho, talvez se tivesse uma carreira jogando aquilo que ele jogou, o fino da bola, sempre não escolhesse os jogos, como ele escolheu Flamengo e Santos, que ali ele tinha para provar, né? Então, assim, eu acho que ele teria tido uma carreira, provavelmente estaria aí entre os maiores dos maiores dos maiores, com certeza. Se não fosse o maior, né? Porque foi um cara que jogou muita bola também. Da Copa de 2006, né? Com todas aquelas farras ridículas na concentração, demonstrando zero interesse e zero profissionalismo. E outra coisa. Todo mundo fala mal do Zico na seleção. Ninguém levou em consideração, cara, que o Zico jogou a Copa de 86, cara, com dores terríveis no joelho. Por quê? Porque ele recebeu uma das entradas mais criminosas vistas na história do futebol mundial, que foi dada pelo Márcio Nunes, que era então lateral do Bangu, ali em 1985. O Zico não queria ir para a Copa de 86 porque ele precisava operar o joelho e ele foi praticamente obrigado pela cúpula da... E naquela época, cara, não tinha essa não. O cara operava o joelho, era assim, era o fim da carreira do cara. Era vista como... Hoje em dia, muita gente opera o joelho e depois continua jogando. A operação, inclusive, tem um tempo bem menor de recuperação do que tinha naquela época. Naquela época era tipo assim, você operou o menisco, caralho, fudeu, você tá condenado. Era uma coisa assim absurda, era assim, o calcanhar de Aquiles da vida do jogador, o joelho, aquele... Entendeu? Então, assim, hoje tá uma coisa mais assim, tem muito mais jogadores que operam, né? E o tempo geralmente é mais curto. Obviamente você deve perder alguma coisa ou outra, alguma agilidade, mas... CBF, que na época era presidida pelo nefasto Giolite Coutinho, Nefasto. Ele foi praticamente obrigado a aceitar a convocação, cara. E ninguém levou isso em consideração quando ele perdeu um pênalti, coisa que ele nunca perdia porque ele tava com o joelho bom, né, cara? E ali, depois da Copa de 86, ele foi botado pra bater um pênalti, ele tava frio, né? Eu me lembro dessa porra, ele tava frio. Ele tinha acabado de sair, você não vai botar um cara que acabou de sair pra bater um pênalti, cara. Né? Um cara que veio de contusão, e vai o caralho a 4, puta que pariu, é foda. Aí, mas o pessoal não, a turma da zoação, a turma da lacração, que quer zoar, que quer o caralho, não lembra dessas coisas, com certeza. Ele foi execrado de um modo absolutamente injusto, quase criminoso. E mesmo assim, o Zico deu a volta por cima. Agora, meu amigo e minha amiga, eu te pergunto, como é que pode alguém que fez 826 gols e ganhou mais de 50 títulos como jogador e treinador, como é que alguém com esse perfil pode ser chamado por algum botocudo por aí, cara, de perdedor, cara? Cara, é só gente... Teve uma ocasião, eu li em algum lugar, cara, uma frase ótima, que até as areias das praias do Rio pedem autógrafo pro Zico toda vez que ele passa por lá, cara. Eu não tenho dúvida disso. E todo mundo que conhece o Zico são unânimes em afirmar que ele tem estrelismo zero.
Cara, o Zico, E isso também Zico, eu já encontrei com o Zico várias vezes, já tirei foto, sou tiete do Zico, né? Toda vez que eu encontro com ele, é como se fosse a primeira vez, desde a primeira vez que meu pai me levou na concentração do Flamengo antes dos jogos, que era lá em São Conrado. Meu pai me levava às vezes lá pra tirar foto, pra ver os jogadores. É a primeira vez que eu vi o Zico, cara, até hoje, assim, cara, o Zico é uma pessoa assim que é surreal, é o Zico, é o Zico. Ele é diferente em tudo, até no comportamento, em tudo, ele é o Zico, cara. Então eu acho assim que não dá pra comparar mesmo, porque ele é um cara peculiar demais, ele é um cara diferenciado demais, fora, dentro de campo, qualquer forma. explica a admiração e o respeito, cara, que todo mundo tem por ele Todo mundo até é hoje, impressionante, não. que é É algo uma coisa que é muito absurdo, mais cara. importante do que você É o ficar cara carisma, vencendo é campeonatos tudo. estaduais, nacionais, Libertadores e Mundial, cara, como o Zico conseguiu com o Flamengo. Ele só não ganhou a Copa do Mundo, né? Mas ele conquistou, como eu falei, respeito e admiração, que são artigos muito raros hoje nesse fedorento universo do futebol. E quando ele decidiu abandonar as quatro linhas do campo, o Zico não apenas encerrou uma carreira sensacional como jogador, mas ele também, cara, iniciou uma então nova e digníssima jornada, cara, como treinador vitorioso lá no Japão, cara. Ele foi Pô, o embaixador Zico do no esporte. Japão é tipo assim, caralho. É tipo um ultra superstar, é um ídolo, assim, cara. É uma coisa absurda. O Zico é gigante no Japão. Foi defensor dos valores, cara, que é exatamente o que ele representa. E a atuação dele fora dos holofotes, seja como treinador, comentarista ou filantropo, reflete o mesmo empenho e a mesma dedicação que consagraram o Zico como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. É isso. É isso, exatamente isso. Então é Zico. isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, né? Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Quero ver a sua opinião aqui. Você é outro torcedor do time também, se você tiver alguma coisa a dizer também sobre o Zico, fala alguma coisa aqui. E é isso aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, dá aquele like aí para esse conteúdo e para mais pessoas, tá bom? Beijo no coração de vocês e até mais.